Graça e paz, igreja, amém. Para você que também é igreja e que está aí em casa, graça e paz, que o Senhor esteja enchendo a sua vida, fazendo transbordar a sua vida com a preciosa graça e misericórdia do Senhor. Abra a sua Bíblia aí no Salmo de número 126. Salmos de número 126, eu quero ler 3 versículos, 4, 5 e 6. Salmo de número 126, versículos 4 a 6. E se você é bom de Bíblia, você pode encontrar também Êxodo, capítulo 15, de 23 a 25. Êxodo 15, 23 a 25. Vamos começar com o Salmo 126, 4 a 6, e depois Êxodo 15, 23 a 25. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 126, 4 a 6. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Êxodo 15, 23 a 25, diz da seguinte maneira: afinal, chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, e lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Vamos agradecer a Deus pela leitura da palavra de Deus. Pai bendito, nós queremos louvar o Teu nome, nós queremos te agradecer pela leitura da Tua palavra, e suplicamos, ó Pai, que por bondade e misericórdia queiras aplicar essa palavra aos nossos corações. Nós te somos imensamente gratos, Senhor, pela Tua presença, pela Tua misericórdia, na certeza de que sempre podemos contar contigo. Por isso, Pai, nós te adoramos e o fazemos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém e amém. Queridos, eu quero pensar com vocês nessa noite sobre Maranata, de Mara ao Neguebe. Sabemos como cristãos e usamos com muita facilidade a palavra Maranata, que significa ora vem Senhor Jesus. E nós lemos 2 relatos, 2 situações que falam de águas, em que diante dessas águas, algumas circunstâncias começaram a acontecer, algumas coisas começaram a se desdobrarem, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas dessas coisas, para o nosso enleve, para o nosso crescimento, sabedores de que a palavra de Deus sempre tem algo de especial para cada um de nós. Eu encontro a palavra de Deus mostrando que em certo momento da história do povo judeu, a história dos hebreus, diz a palavra de Deus que com mão forte, Deus libertou através de Moisés, o seu servo, Deus levou o seu povo e o fez atravessar o mar vermelho. E quando chegou do outro lado do mar vermelho, na península do Sinai, numa região chamada de Mara, os homens encontraram ali uma fonte de água. Alguns que já foram aqui a Israel conosco, estou vendo Gil ali, Gil foi nessa fonte. Alguns outros que foram aqui puderam localizar exatamente essa região, estivemos nesta região. Essa região é no sul da Palestina, ainda no Egito, logo depois do canal de Suez. Quando o povo atravessou, quando o povo chegou do outro lado,
o povo se deparou com uma fonte, e a primeira coisa que o povo fez diante de Moisés foi reclamar. O texto diz que afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram águas amargas, e por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou com Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, e lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Eu quero pensar com você nessa noite, como nós que dizemos Maranata, como nós que acreditamos que o Senhor Jesus está voltando, que as coisas que estão acontecendo precedem a volta do nosso Mestre, como que nós podemos estagnar em Mara? Como nós podemos fazer morada? Como nós podemos permanecer em Mara e não partirmos para aquilo que a palavra de Deus chama de Neguebe? Enquanto Mara é uma região desértica, e os homens encontraram ali uma água salobra, uma água salgada, uma água que não servia para beber, eu encontro a palavra de Deus também falando de uma outra região desértica, de uma região que está próxima do Mar Morto, mas uma região montanhosa, e que quem conhece um pouquinho da geografia daquele lugar, sabe que as águas das chuvas se acumulam em determinados recipientes, em determinados lugares, as águas ficam represadas. É uma região desértica, então, portanto, chove muito pouco ou quase nunca chove, mas as águas que chovem, as águas que caem da chuva, em alguns lugares elas ficam represadas, e há um momento durante o ano, que essas águas chegam a romper os açudes, chegam a romper as barreiras que estão contendo-as, e essas águas começam aos poucos descerem montanha abaixo. E essas águas, quando chegam lá embaixo, elas formam o chamado rio Neguebe. O Neguebe, por uma boa parte do ano, ele serve apenas para local de transitação, apenas como se fosse uma estrada rural. As pessoas passam por cima do seu leito, por cima de poeira, para lá e para cá, por uma boa parte do ano, mas há um momento específico em que essas águas descem das montanhas, e à medida em que elas descem das montanhas, elas trazem consigo todos os dejetos daquelas montanhas, e portanto trazem toda a fertilidade retirada do solo enquanto ela está caindo, e quando chega embaixo, que cria-se o chamado rio Neguebe, alguma coisa especial começa a acontecer, que às suas margens flores começam a nascer, e no meio do deserto as flores começam a surgir, e as flores multicoloridas começam a embelezar aquele lugar, que enquanto estiver com água, trará de volta a vida, trará de volta o verde àquele lugar que era tido como um lugar sem vida. Às vezes, nós nos encontramos como o povo de Israel em Mara. Essa semana, uma pessoa muito especial aqui da igreja me mandou uma mensagem, e eu disse a essa pessoa que eu utilizaria também essa mensagem que ela mandou, e eu gostaria de compartilhar com a igreja. Eu não vou citar o nome dessa pessoa, mas essa pessoa está aqui presente, e sabe que ela me enviou, a quem eu quero agradecer por essa mensagem, e é sobre reclamação, uma mensagem sobre reclamação. É interessante que quando o povo chegou em Mara, assim que o povo passou o Mar Vermelho, assim que o povo começou a entrar na chamada Terra Prometida, os seus primeiros passos, o primeiro avanço desse povo foi em direção a uma terra que Deus havia prometido aos seus filhos, e a primeira coisa que esse povo fez foi começar a reclamar. E é interessante que quando a gente vai pegar o significado das palavras, por exemplo, quando a gente pega o significado de Mara,
Mara significa águas amargas. Isso dentro da sua própria linguagem, dentro de algumas culturas, as pessoas sempre vão entender Mara como o amargo que se torna doce, o amargo que se tornou doce. É interessante que no hebraico e no aramaico moderno, Mara significa amargo. Uma vida amarga, uma vida Mara. Por isso, de uma forma, por conta da semântica, se tornou uma conotação, amargo que se tornou doce. Quando alguém se refere no meio cristão, no meio eclesiástico, quando alguém fala sobre Mara, nos vem logo à cabeça a questão de amargura. No aramaico antigo, Mara é o feminino de mar. Só que mar significa Senhor. Eu quero que você preste bem atenção. Mara é o feminino de mar, no aramaico antigo. E mar significa Senhor. Onde eu quero chegar com isso? Quando os cristãos primitivos, eles se saudavam com a palavra Maranata, quando eles falavam entre si Maranata, eles estavam dizendo Mar-a-Natá. Eles estavam dizendo, o Maranata significa o Senhor logo virá. Significa que cada vez que um cristão primitivo falava Maranata, ele expressava a sua certeza de um futuro melhor, a alegria e o contentamento de estar abraçado por aquele que é o autor e Senhor da vida, aquele que é o Deus Todo-Poderoso, Criador e sustentador do universo. Quando eles diziam Mar-a-Natá ou Maranata, eles estavam dizendo, a nossa alegria se revigora, a nossa alegria se renova, à medida em que nós cremos na volta do Senhor Jesus. Quando nós partimos para a língua portuguesa, nós vamos encontrar a palavra reclamar, reclamar ou clamar novamente. Quem reclama, clama novamente. E é interessante que a palavra, ela tem muito poder. Segundo as Escrituras Sagradas, tudo quanto fora criado, Deus criou pelo poder da palavra. Haja luz, haja separação das águas, haja os grandes luminares, haja os animais da terra, haja relva verde, enfim, Deus criou tudo através da palavra. E quando Deus criou o homem, Deus deu ao homem a sua imagem e semelhança. Deus estava dando ao homem a capacidade de criar. Deus deu ao homem o poder da palavra. A sua palavra, portanto, ela é muito preciosa, porque quando você reclama, você clama novamente. A reclamação, ela é o antônimo de gratidão. Reclamar é, antes de tudo, desmerecer aquele que tem e sustenta todas as coisas em suas mãos. Quando nós reclamamos, é porque imaginamos que no lugar de alguém, nós faríamos alguma coisa melhor. Não são poucas as vezes que nós reclamamos direta ou indiretamente do próprio Deus. Isso começou lá com o primeiro homem, com Adão. Ele começou a reclamar de Deus quando, usado pela serpente, tanto ele quanto a mulher caíram em pecado. Quando ele precisou conversar com Deus, a primeira coisa que ele fez foi um ato de reclamação. Ele olha para Deus e, ao invés de ele assumir o seu pecado, ele fala para Deus: a mulher que tu me deste. É como se ele estivesse dizendo: eu não te pedi mulher nenhuma, e a mulher que tu me deste me enganou, e ela fora enganada pela serpente.
Ele estava reclamando, ele estava clamando, ele estava querendo, mais uma vez, falar com Deus, como anteriormente ele falava, mas agora o seu pecado havia sido colocado como um grande abismo entre ele e Deus. Quando nós reclamamos, nós desprezamos a autoridade daquele que é todo amor. Quando nós reclamamos, nós usamos de ingratidão. O que é gratidão? Gratidão é a mudança do olhar. Você percebe que há pessoas que só utilizam na vida o aspecto negativo? Há pessoas na vida que apenas olham a coisa pelo lado negativo. De repente, quando alguma coisa ruim lhes acontece, essas pessoas começam a focar a vida naquilo que está faltando. Essa pessoa ou essas pessoas começam a focar naquilo que está faltando. Quando alguma coisa está sobrando, então elas vão focar exatamente naquilo que está sobrando. É o ponto diferencial, é aquilo que está fora da curva, é aquilo que é diferenciado, que as pessoas começam a tentar. As pessoas colocam seus focos em cima de alguns sabores ou dissabores da própria vida, da sua própria ambição, e essas pessoas começam a reclamar. Nós somos gratos quando nós olhamos mais para as bênçãos do que para as coisas que nós perdemos. Quer ver uma coisa? Eu tenho certeza que há muitas pessoas que têm reclamado, porque nos templos, agora as pessoas não podem vir com facilidade. E aqui nós vamos permanecer, enquanto estiver essa situação de pandemia, nós vamos levar a sério e nós vamos trabalhar nessa direção. Algumas pessoas dizem assim, mas por que é que eu não posso ir ao templo? Interessante, antes da pandemia, era capaz a gente sair de casa em casa puxando as pessoas para virem ao templo, e as pessoas não queriam vir. Já viu que tudo que é proibido é gostoso? Teve dias, por exemplo, de cultos de oração, e eu vou falar da nossa igreja, não vou falar de outras igrejas. Da gente ter aqui cerca de 20 pessoas numa quarta-feira. 20 pessoas, contadas a dedo. Aí hoje as pessoas perguntam, mas por que eu não posso estar no culto de oração? Mas quem disse que você não pode estar no culto de oração? Quem disse que o culto de oração precisa e tem que ser dentro do templo? Jesus derrubou essa teoria. Quando perguntaram a ele, Senhor, é no templo ou nos montes que deve buscar o Senhor? E ele disse, Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aquele que o adora em espírito e em verdade, ele é antes de tudo alguém grato. Gratidão é quando eu olho para Deus não com um olhar de cobrança, mas com um olhar de satisfação. Quando o meu olhar muda, o resultado também muda. Quando nós mudamos o olhar, os resultados também mudam. Há uma ilustração de 2 presidiários que estavam em determinada cadeia, tentando fugir, e tinha uma janela apenas para respiração lá em cima, e não tinha como eles fugir por ali, mas um teve a lucidez de subir no ombro do outro para ver como era o exterior, a parte exterior da cadeia. E ao subir, ele desceu desesperado e disse, amigo, não tem como nós fugirmos, porque tudo ao redor dessa cadeia é constituído de lama. O outro, não se contentando, disse, deixa eu subir nas suas costas. Quando ele subiu e olhou, ele disse, amigo, eu estou vendo que nós estamos numa noite de lua cheia, e eu tenho certeza nós podemos fugir, porque está tudo claro do lado de fora. E o primeiro perguntou, o que é que você viu? E o segundo perguntou, para onde você olhou? Quando você olha para baixo, você só vai ver lama. Quando você olha para baixo, você só vai ver incertezas, medos, intranquilidade, ingratidão, reclamação. E olha que a vida, ela sempre nos dá mais daquilo que nós temos.
Você já viu que pessoas que reclamam da saúde são as pessoas que mais andam doentes? Tem pessoas que levantam e já começam a reclamar porque estão sentindo dores nas costas, nas pernas, nos braços, na vista, no coração, no pulmão, em tudo que é parte do corpo. E elas se esquecem de que mesmo com a dor, só tem dor quem está vivo. Elas estão vivas. Defunto não sente dor. Vai então aqui uma dica para você. Quer fugir de todas as dores? Morra. Se você morrer, todas as dores passarão, pelo menos as dores físicas. Não sei se as dores espirituais, você estará curado, já que deseja morrer. Quando nós mudamos o nosso olhar, as coisas começam a mudar, porque a vida sempre dá para a gente aquilo que a gente aspira. Você já viu que o rio socorre para o mar? As grandes oportunidades, financeiramente falando, socorrem para quem tem dinheiro. Você já percebeu isso? Quem tem dinheiro está com dinheiro guardado e alguém aparece no sufoco e diz: olha, eu quero vender a minha casa. Ele vai lá e compra por um preço menor. Eu preciso vender o meu carro. Ele vai lá e compra por um preço menor. Já viu que quando as pessoas focam naquilo que é bom, você já viu, por exemplo, crianças, qual é o foco da criança? O foco da criança é viver o presente, o aqui e o agora. A criança, ela pega um determinado brinquedo, ela se envolve com o brinquedo como se não houvesse amanhã. Ela começa a mergulhar tanto naquilo que ela faz, ela se agrada tanto daquilo que ela está vivendo, que às vezes ela esquece de voltar na hora marcada pelo pai ou pela mãe para a sua casa. Porque ela valoriza, ela é grata àquele momento, àquilo que está lhe acontecendo. Ao contrário de Mara, que é lugar de reclamação, a Bíblia fala do Neguebe. O Neguebe é lugar de esperança. Nós estamos atravessando um grande deserto, o mundo inteiro. Todos nós estamos passando por um grande deserto. Mas olha, passamos por Mara. O ano passado foi uma verdadeira Mara. Mas quem disse que Mara não pode ser transformada em água doce, em água potável? A Bíblia fala que quando o povo começou a reclamar, Moisés entregou diante de Deus essa reclamação, e Deus diz: olha, pegue aquela árvore, pega aquele pedaço de madeira e joga dentro da água. E quando ele jogou essa madeira dentro da água, a salinidade foi embora. Deus cura a amargura quando essa amargura é colocada diante do Senhor. Não é o muito reclamar que vai mudar a sua história. Tem pessoas que dizem assim: mas se eu não reclamar, ninguém me escuta. Pelo contrário, de tanto você reclamar, ninguém quer te escutar. Ninguém gosta de estar perto de quem reclama o tempo todo. Ninguém gosta de pessoa chata. E se você é uma pessoa que reclama, bote uma coisa na cabeça: você é muito chato. E pessoas chatas, nem elas mesmas se toleram. Você já teve dias em que você quis sair de perto de você e não pôde? Tudo na vida parece estar ruim. Tudo parece que nada presta, as pessoas não te entendem, você não entende ninguém. Ora, como Neguebe é o lugar de esperança, Neguebe é uma região desértica ao sul de Hebrom, sudoeste do Mar Morto, e a Bíblia fala de algumas torrentes que acontecem nele, ou nessa região, porque essas elevações, veja bem, essas águas ficam retidas lá em cima. Você lembra o que o salmista falou? Qual foi a direção que ele falou quando ele buscou o socorro? Ele diz: eleva os meus olhos para os montes. Quem olha para o vale só encontra ossos secos. Quem olha para os vales só encontra ossos secos. A não ser que esse vale tenha sido preenchido por aquilo que está nas montanhas. Deus é poderoso para pegar aquilo que está lá na montanha, lá no alto, onde ninguém vê, e transformar aquilo que está lá no alto
num vale cheio de água, de flores, de vidas. A palavra do Senhor nos mostra: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Preste bem atenção a esse versículo de número 5 aqui. Quem durante o ano passado, quem durante este ano, quem durante a pandemia não teve momentos de choro, seja literalmente com lágrimas, seja literalmente com tristezas, com angústias, com pelejas, com lutas, com dissabores, vê o que diz a palavra de Deus: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. A vida e a terra, a vitória, não é dos que reclamam muito, mas dos que aprenderam a chorar aos pés do Senhor. Dos que aprenderam que Ele, e somente Ele, conforta e limpa, enxuga toda lágrima. Tem pessoas que falam dos seus problemas para todo mundo, menos para Deus. Reclamam com todas as pessoas, mas não se curvam diante de Deus. Afinal de contas, por tabela, Deus também é culpado delas estarem vivendo aquela situação. Algumas pessoas perguntam logo a Deus: Senhor, por que comigo? Em outras palavras, quando eu pergunto a Deus por que comigo, eu já estou reclamando de Deus, estou reclamando com Deus, porque na minha meditação, na minha medida, eu não deveria ser atingido por esta ou por aquela avalanche. Eu não deveria ser atingido por este ou por aquele problema. Enquanto a palavra do Senhor diz: os que semeiam em lágrimas, com júbilo ceifarão. As pessoas nessa região ficam esperando um bom tempo, quase que o ano inteiro, por alguns dias de êxito. É como se o salmista dissesse: Senhor, até o Neguebe tem os seus dias de glória. Até o Neguebe, que fica a maior parte do ano servindo de caminho, de rota, de estrada. Até ele, Senhor, que é pisado pelos homens, pelos animais, ele tem os seus dias de glória. Ele tem o dia em que as fontes lá em cima começam a se abrir, os reservatórios se abrem, as águas descem, as águas trazem fertilidade e a vida começa a brilhar em todo o seu leito, e quem está de um lado ou de outro começa a ver o Neguebe como alguém, ou como algo que floresceu, como algo que reviveu. Eu quero caminhar para o final. Às vezes, nós nos esquecemos de que a vida vale mais do que o que nós temos. A vida vale mais do que o que nós temos. Geralmente as pessoas reclamam por aquilo que não têm, ou por aquilo que têm e que lhes causa um peso. Conheci uma determinada mãe que tinha revolta com Deus porque o seu filho nasceu com uma síndrome. E ela dizia assim: mas por que eu, no meio de tantas outras mulheres, porque Deus me escolheu? O que é que eu fiz? Qual foi o crime, o pecado que eu cometi para que Deus me desse um filho assim? Reclamar. E quando as pessoas reclamam, elas fecham o coração. E quando fecham o coração, elas não podem se sentir bem-aventuradas. Eu tenho dito aqui e volto a repetir: agradece que a graça desce. Agradece, a graça desce. A Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores. E quando que alguém pode louvar? De acordo com Tiago, está alguém entre vós contente? Cante louvores. Um coração contente, ele aformoseia o rosto. Bote uma coisa na sua cabeça: você não é tão feio quanto os outros estão dizendo que você é. Esse semblante fechado
não é falta de beleza, é falta de alegria. É falta de alegria, é falta de gratidão. Um dia desse eu estava vendo uma reportagem de um jogador de basquete nos Estados Unidos, que entrou agora para a liga mais importante dos Estados Unidos. Ele tem apenas um braço. Ele tem apenas um braço. E ele faz o que outros com 2 braços não conseguem fazer. Isso é gratidão. Quem é grato, quem acredita que o Senhor tem controle sobre todos e todas as coisas, esse sempre expressa Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ou seja, cada dia em que eu penso que eu estou vivo, mais eu recebo da graça de Deus, mais eu louvo a Deus por essa graça, e não interessa o que esteja acontecendo, de bom e de ruim, sempre as coisas estarão acontecendo, não tem como fugir. Um dia lá em cima, outro dia lá embaixo, um dia alegre, outro dia chorando. Mas os que semeiam com lágrimas, ceifarão com alegria. Saia da sua mara, saia da sua mara, saia da sua vida de reclamação, saia da sua vida de reclamação. Você está desempregado? Pare de reclamar porque está desempregado, clame ao Senhor, louve ao Senhor, dizendo: Senhor, eu tenho uma vida e eu tenho disposição para trabalhar, eu estou aqui, abre-me a porta. Mas para de reclamar. Para de reclamar. Quando você reclama, você agride o próprio Deus. Me mostre uma vez, nos 3 anos de ministério aqui, que Jesus reclamou de alguma coisa diante de Deus. Aí você vai dizer: mas Jesus era Jesus. E eu quero dizer: e você precisa ser semelhante a Jesus. O seu parâmetro não é o pastor Eduardo, é Jesus. Se você acha que é impossível caminhar na direção de buscar em Cristo um protótipo, um exemplo, para que nele você se inspire, você nunca vai poder dizer Maranata. Você nunca vai acreditar que Jesus está voltando. Jesus está voltando, os sinais estão aí. O mundo capitalista, o mundo amante de mamon, movido a dinheiro, o mundo todo se prostrou diante de um ser microscópico, tão simples que água e sabão e álcool mata, mas que quando entra no corpo, tira a vida das pessoas. Os grandes, os impérios, têm se prostrado diante desse vírus. E a igreja, ela precisa continuar dizendo Maranata, ora vem Senhor Jesus. A igreja, ela é a única agência na terra proclamadora dessa verdade. Não somos melhores que ninguém, fomos chamados para sermos melhores que nós mesmos. E para sermos melhores que nós mesmos, precisamos sair da nossa mara e esperar o nosso Neguebe. Esperar o nosso Neguebe. Sairmos da dor para a gratidão, da ingratidão para a satisfação. Tem pessoas que às vezes recebem 1 quilo de alimento. Nós vimos aqui a Silene falando alguns domingos atrás sobre aquela a farinha especial que é feita para algumas crianças, e muitas delas recebem apenas aquela como a única comida do dia, e as crianças felizes. Não é à toa que Jesus disse que se alguém não se fizer como criança, não entra no reino de Deus. Que a criança, ela intensifica o presente. A criança está chorando agora. Se você apresenta diante dela a solução para o problema dela, ela começa a sorrir.
O adulto, você apresenta a solução e ele pensa se vai receber a solução, porque o seu coração está fechado, o seu coração está cheio de mara, cheio de amargura. E os que vivem em Mara não podem alcançar o Neguebe. Para concluir, versículo 6: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Olha que riqueza, olha que promessa. Ele não diz que quem vai trazer são aqueles que estão felizes, que são aqueles que estão com os seus celeiros fartos, cheios. Ele diz aquele que anda, aquele que sai andando e chorando enquanto semeia. Há lugares no deserto que a chuva sequer topa no solo. A semente, para germinar, ela precisa de água. O que é que a palavra de Deus diz? Ainda que você precise chorar em cima da semente, ainda que você precise chorar em cima da semente, ela vai germinar e ela vai frutificar para a glória de Deus. Agora, tem pessoas que choram, mas choram para dentro, porque quem reclama, clama para que as coisas reaconteçam. Quem reclama, não mostra a Deus um coração grato. E o salmista diz: há um coração grato, há um coração quebrantado, um coração compungido, um coração alegre, um coração satisfeito, não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza o coração quebrantado. Deus não despreza o coração que, mesmo em meio às suas marras, em meio às coisas amargas da vida, continua acreditando: Maranata, Maranata, Maranata. O Senhor tem chegado, o Senhor tem ouvido, o Senhor tem visto, o Senhor é o único em quem nós depositamos toda a nossa esperança. Eu quero orar pela sua família. Eu quero orar pelos seus juntamente com você. Eu vou pedir que você baixe a sua cabeça, que você fale com o Senhor nesse instante. Vou pedir ao Senhor pelas coisas com as quais você tem convivido, as situações adversas. Elas não são sinônimo do esquecimento de Deus sobre a sua vida, mas a oportunidade que Deus está te dando para, em meio às amarguras, chorar em cima da sua semente e ver que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida trazendo seus feixes, seus molhos, sua colheita. Ó Deus bendito, em nome de Jesus, para a glória e honra do teu santo nome, queremos te pedir, Pai, que continues abençoando os teus filhos, os teus servos. Somos o teu povo, Senhor. Somos, ó Deus, obras da tua mão, criados à imagem e semelhança. Pai, nós queremos, em nome de Jesus, te pedir um coração quebrantado, um coração que constantemente possa dizer Maranata em todos os momentos da vida, na fartura, na escassez, na saúde, na enfermidade. Ó Deus, dá-nos sempre a certeza de que tu tens o melhor para cada um de nós. Ó Deus, assim como as torrentes do Neguebe, faze-nos regressar outra vez do cativeiro, faze-nos mais uma vez percebermos o poder da tua mão sobre nossas vidas. Reveste nossos corações com alegria, reveste os nossos corações, Senhor, com a gratidão que agrada o teu coração. Ó Deus, essas pessoas que estão nos ouvindo agora, se alguém enfermo, em nome de Jesus, coloca a tua mão para curar essa vida, Senhor. Por aqueles que estarão fazendo alguma cirurgia esta semana, Senhor, em nome de Jesus, que tu sejas o médico dos médicos, o médico por excelência, que tu uses, ó Deus, os médicos como instrumentos em tuas mãos. Glorifica o nome do teu Filho Jesus, pois assim oramos, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém e amém.
Deus abençoe.